coesão e coerência, né? O que é coesão e coerência? Sempre pense assim, ó, coesão é ligação. É a forma como uma ideia anterior está ligada a uma ideia que vem na sequência, né? Então, isso a gente chama de ligação. Então, coesão é a ligação entre os componentes do texto, né? Pode ser entre uma palavra e outra, pode ser de uma oração com outra. E coerência? A coerência é uma escala maior, é do sentido, né? Um enunciado ele pode ser coerente quando ele estabelece uma comunicação lógica, e ele pode ser incoerente quando quebra esse vínculo de logicidade entre uma ideia e outra. Então, coerente e incoerente, né? Coeso e não coeso. Quando um texto não tem coesão, ele não tem boas ligações. Então, vem uma oração aqui, vem outra, e uma ideia não está, ó, não está o quê? Articulada, não está ligada, unida com a outra. E é esse tópico que a gente vai estudar agora. Sempre tem questõezinhas da banca UFSC em relação à coesão e coerência textuais? Sim, sempre. Isso eu tenho visto em todas as provas que eu analisei. Aí eu montei um materialzinho que funciona bem legal, para a gente fazer uma revisão sobre isso. Eu vou colocar aqui na tela e a gente vai seguindo, né? E também analisando questões. Vamos lá então. Elementos de coesão. Elementos de coesão. Aqui eu tenho um nozinho, ó. Ligação, coesão, ligação, né? Aqui eu coloquei as 10 classes gramaticais, ó. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos ver quais que podem ser os elementos que vão formar a ligação, vão ser o elo, né? Vão estabelecer essa ligação entre os componentes do texto. Vamos lá. Preposição, ó. Mesa de madeira. De, a preposição de. De é uma preposição, né? A, ante, até, após, de, desde, né? Então, o que a preposição de está fazendo aqui? Ela está ligando a palavra mesa com a palavra madeira. E ela estabelece o quê? Uma noção de materialidade, ó. Do que a mesa é constituída? Ela foi feita de quê? De madeira. Então, a preposição é um elemento coesivo. Uma conjunção. O diretor assinou o documento, ó, mas não o enviou ao órgão. Nós temos dois elementos coesivos aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. O é o pronome que vocês têm que estudar, que cai direto na prova, é o pronome oblíquo átono. Ah, mas professor, tem que saber o que é o POA, pronome oblíquo átono. Me, te, se, o, a, os, as, le, nos, vos. Então, e o lhes, né? Tem que saber que esses são pronomes oblíquos átonos. Para que eles servem? Eles servem normalmente para marcar o objeto direto, o objeto indireto, que já está expresso em algum elemento anterior. Então, para não repetir o elemento anterior, eu posso usar o quê? Um pronome oblíquo átono. Então, olha só aqui, vamos ver. E o mais, deixa eu ver aqui. E o mais, faltou botar aqui, né? O mais também é um elemento coesivo. A gente já viu, é uma conjunção. Então, o mais é uma conjunção, né? Aqui o de é preposição, né? E o mais é uma conjunção. E o é um pronome oblíquo átono. Está aqui, ó, pronome. Então, já temos pronome, preposição e conjunção aqui, né? São elementos que vão. Então, o mais, ele é um elemento de encadeamento. Eu estou encadeando. O mais, ele não retoma nada. Ele apenas encadeia. Encadeia, tá? Já alguns são os pronomes, eles promovem uma retomada. O que é retomar? Pegar o que está lá e trazer para cá, né? Fazer referência a alguma coisa ao que já foi dito. Então, esse o aqui, ele é de retomada, ó. Esse o retoma o quê? O documento, ó. Mas não enviou o documento, ó, ao órgão, porque quem envia algo a alguém. O que ele enviou? O documento, que é o O aqui, né, que é o POA. A quem? Ao órgão. Então, esse O aqui, inclusive, ó, é o objeto direto. Porque o que eu envio? O documento. Está aqui o documento, na forma de O, né, de POA.
A quem que eu enviei o documento? Ao órgão, objeto indireto. Ao órgão, objeto indireto. Isso é sintaxe, tá? Mas vamos lá. O advérbio. Pedro foi ao cinema. Lá encontrou vários amigos. O lá não é adjunto adverbial de lugar? É. Ele retoma o quê? Um lugar, cinema. Então, perfeito, né? Perfeito. Então, lá é um elemento coesivo e ele é de retomada, porque ele retomou o quê? Ele retomou o substantivo cinema. Então, como é que ficaria? Pedro encontrou vários amigos no cinema. No cinema, que seria aqui, ó, no cinema, né? Só para não repetir o cinema, eu coloquei o advérbio lá, que retoma. Vamos lá. Pronome pessoal do caso reto. Ana não gosta de violência. A Ana é o sujeito, ela não gosta de violência. Ela quem? A Ana defende as soluções pacíficas. Então, aqui o ela é o pronome pessoal do caso reto, é um elemento coesivo e retomou o quê? O substantivo próprio, Ana. Pronome demonstrativo. Pedro não gosta de violência. Isso o deixa triste. Então, o isso é um pronome demonstrativo. Ó, isso é um pronome demonstrativo. Ele retoma o quê? A violência. A violência deixa quem? Esse o aqui, esse o retoma Pedro. Ó. Deixa eu ver se eu já botei aqui. Ah, já botei. Ó. Esse o aqui retoma Pedro. Ó. Então, como é que ficaria? A violência deixa Pedro triste. Perfeito? Então, isso são elementos de retomada. Pronome relativo. Pedro combate a violência que existe no futebol. Ele combate a violência. A violência, esse que retoma a violência. Esse que aqui é um pronome relativo. Ah, mas professor, como é que eu faço para saber se é pronome relativo? Olha, uma dica legal é substituir o que por qual. Qual, ó. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, o qual tem que ter um artigo na frente. Se o termo a ser retomado é feminino singular, então tem que ser o quê? A qual, ó. Ela, a violência. Ó. Então ficaria assim, ó, Pedro combate a violência a qual existe no futebol. Ou então, que existe no futebol. Perfeito, perfeito, né? Opa, isso. Ou um pronome possessivo. Ana comprou um relógio digital. O seu mecanismo é moderno. O seu é um pronome pessoal, ó. Meu, seu, teu, nosso, vosso, seus, pode estar no plural, né? Então, esse seu aqui, ó, o relógio é da Ana. É um pronome possessivo. O meu, o teu, o seu, o nosso, o vosso, os seus, né? Então, é um pronome possessivo. Aqui temos ainda o zeugma, né? Que é uma questão que pode aparecer na vírgula. Ó, cada aluno escolheu, aqui o verbo escolher, né? Escolheu um brinde, ponto e vírgula. Os meninos, ó, esta vírgula aqui indica o zeugma do verbo escolher, ó. Então, cada aluno escolheu um brinde. Os meninos, ó, o que tem no lugar dessa vírgula? Escolheram, deixa eu ver se eu botei. Botei aqui, ó. Escolheram um chaveiro. As meninas, aqui poderia ter um ponto e vírgula, seria melhor, né? As meninas, ó, escolheram uma caneta. Então, por que essa vírgula existe? Essa vírgula existe para sinalizar o quê? Um zeugma. Um zeugma. Reiteração é quando eu repito a palavra, né? É um elemento coesivo também. O sistema penal brasileiro é injusto porque defende um sistema. Ó. Sistema e sistema, eu repeti. Reiterar é repetir, né? Também é coesivo. É apreciado num texto redacional? Não. Não, porque um corretor de redação não gosta que o candidato, né, repita palavras. Então, tem que botar um substituto, né, um sinônimo para sistema. Certinho, pessoal? E tem também a contiguidade, mas não é muito comum aparecer. Vamos lá, então? Elementos de coesão textual. Pedro foi ao cinema. Ele gosta de filmes. Ele
retoma Pedro. Pedro, então, é um pronome pessoal do caso, o ele é um pronome pessoal do caso reto. Ele, aqui ó, é um pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós dois, eles. Pedro foi ao cinema e Ana o acompanhou. Aqui nós temos o e, que é uma conjunção, ó, e é conjunção, e o o é o poa, pronome oblíquo, onde é que ele está? Aqui, ó, pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono. Eu não posso dizer na linguagem culta, Ana acompanhou ele. Não posso. Na linguagem oral, familiar, eu até uso, é um deslize. Mas na linguagem culta eu não posso usar o ele como objeto direto. Eu acompanhei ele. Não, eu o acompanhei. Né? Ou então eu vou acompanhá-lo. Tanto faz, né? Depende do se é próclise, ênclise ou mesóclise, da colocação do pronome oblíquo átono, antes, no meio ou depois do verbo. Este livro é de redação. De preposição, né? Preposição. Daí essa preposição indica o quê? O tipo do livro, né? O conteúdo do livro, o teor dele, redação. Ana foi ao banco, lá fez os depósitos. Lá se refere a banco. Ah, e olha só que legalzinho aqui, pessoal. Ana foi ao banco, onde fez os depósitos, ó. Esse lá aqui é o quê? O lá é um advérbio, né? Onde é que está aqui? Onde é que 3? Está aqui, é um advérbio, está aqui, ó. Lá é um advérbio. E o onde é um pronome relativo, cumpre a mesma função. É um pronome relativo, cumpre a mesma função. Ele retoma a palavra banco, o substantivo banco. Por quê? Ó, Ana fez os depósitos, ó, no banco. Então, esse onde aqui retoma no banco. Ó. No banco. Perfeito? Legal, vamos lá. O relógio de Ana é digital. O meu ainda é analógico. O meu o quê? O meu relógio. Pronome possessivo. Pronome possessivo, né? Meu pai era cearense. Meu avô, ó, vírgula, meu avô era. Então, é o zeugma do verbo ser. Meu avô era. Onde é que está aqui? 9. Ó, pontuação, zeugma, né? Ana gosta de sucos naturais. Prefere bebê-los. Beber o quê? Os sucos naturais, né? Então, é um pronome oblíquo átono. O livro de redação foi utilizado no curso de redação. Os alunos gostaram de seguir o livro. Então, aqui é reiteração. Ó, livro, redação, redação. Reiteração é quando repito palavras, tá? Legal, pessoal? Vamos lá, então. Anáfora ou catáfora? Olha só, pessoal. É muito simples isso aqui. Quando eu estou falando em referenciação, o termo a que a palavra está remetendo, ele pode estar antes, né, o conteúdo remissivo pode estar antes ou pode estar depois. Se o conteúdo vem antes, é anáfora ou anafórico. Se o conteúdo vem depois, é catáfora ou conteúdo catafórico. Vamos ver se vocês saberiam identificar aqui. A enchente devastou tudo. Ó, tudo um pronome indefinido, né? A enchente devastou tudo. Ruas, parques e casas. O conteúdo desse tudo está antes, anáfora, vou botar aqui anáfora, ou está depois, catáfora. Depois, né? Catáfora. Então, o conteúdo é catafórico. Então, nós temos uma catáfora. O que seria o tudo? Ruas, parques e casas. Pedro comprou maçã, banana e laranja. Essas são as frutas que come no café da manhã. Essas, pronome, né? Pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo, o conteúdo, o referente desse essa está antes do pronome ou está depois do pronome? Está antes do pronome, né, pessoal? Então, é uma relação anafórica. Anafórica. Comprei estas frutas para o meu café da manhã. Maçã, banana e laranja. Estas, pronome demonstrativo, né? O conteúdo vem antes ou vem depois? Depois, né? Então, é uma relação
catafórica, uma catáfora. Ele tinha realizado todos os seus sonhos, menos este. Este. Vem antes ou vem depois? Depois, né? E agora começa a ficar banal, fica simples, né? Então é uma relação o quê? Catafórica. Pedro e Marcos são jornalistas. Eles trabalham no jornal. Eles quem são? O Pedro e o Marcos. Então é uma relação anafórica. Não vamos errar esse tipo de questão, né? Considere os seguintes trechos retirados do texto. Isso nos permitiu aplicar os métodos de adaptação por termoluminescência nesses artefatos, para estabelecer uma cronologia consistente para os novos fósseis e para as camadas de solo que os cobriam. Que cobriam o quê? Os novos fósseis, né? Que cobriam os novos fósseis. Então, cobriam os novos fósseis. Então, esse os aqui, a gente já sabe que ele é o quê? Ele é um pronome oblíquo átomo. E ele retoma o quê? Os novos fósseis. Então, ó, já podemos descartar essa, já podemos descartar essa. Então, temos os três aqui, os novos fósseis e os novos fósseis, né? Perfeito. Os novos estudos revelaram também o cardápio humano há 300 mil anos, que era composto era composto por muita carne de gazela. Então, esse cardápio humano, esse que, ó, é o cardápio dos humanos. Então, quero o cardápio dos humanos. Então, esse que retoma o quê? Deixa eu ver aqui. Os novos estudos, não. Então, aqui já está errado, aqui já saiu, aqui já saiu. Então, ficamos com... ainda temos... Não dá para eliminar ainda. Ainda temos que descobrir se vai ser Marrocos ou essa cidade aqui, né? Jabel, no Oriente Médio, provavelmente. É na África ali, né? Jabel alguma coisa. Vamos lá. A descoberta foi feita em... aqui é o lugar, que fica no oeste de Marrocos, onde haviam sido encontrados, desde a década de 60, fósseis humanos e diversos artefatos da Idade da Pedra, mas a idade dos fósseis permanecia incerta. Então, a descoberta foi feita nesse local aqui. Então, o item correto vai ser o quê? Na cidade, né? Que fica em Marrocos. Aqui poderia gerar alguma dúvida, né? Porque essa cidade fica em Marrocos. Só se no texto, aí temos que ler o texto todo, né? Só se houver indícios de que muitas coisas também foram encontradas em outras cidades que não essa. Daí a resposta seria Marrocos, né? Marrocos. Um modelo de questão que eu vejo muito comum nas provas da UFSC Copérv. Você vai ter que estabelecer uma logicidade do texto, né? Dos parágrafos do texto. Então, a banca apresenta aqui ela apresentou 4 parágrafos. E você vai descobrir. Como é que a gente descobre que isso aqui é um texto, né? Eu tenho que ordenar esses parágrafos do texto de uma maneira lógica. Eu posso começar um texto com, não, tudo custa e muito. Não, não faz sentido porque vai precisar de outras informações anteriores. Ignorantes parecem pensar, quem é que é ignorante? Eu não sei. E o que é toda essa tecnologia? Eu também não sei. Falavam barbaridades. Quem que falava? Não sei. Então, o texto só pode começar aqui, Outro dia, que podia ter uma vírgula, né? Vi numa dessas cidades históricas mineiras maravilhosas um grupo de jovens com cara de anos 60 extemporâneos, fora do tempo, né? Extemporâneos. Então, isso aqui é o início. Por que ele é um início? Porque não há elementos coesivos dentro dele. Ele vai dar origem a elementos coesivos, mas ele não tem elementos coesivos. Ele vai se juntar a outros elementos, né? Vai formar outros elementos. Então, ele viu um grupo de jovens. Então, ignorantes, não. Falavam barbaridades, né? Os jovens falavam barbaridades contra o capitalismo. Todos munidos de iPhones e iPads,
registrando tudo à sua volta. Ignorantes, quem? Esses jovens, né? Ignorantes, porque daí eu estou falando de iPhones, iPads, ó. Ignorantes parecem pensar que toda essa tecnologia, que tecnologia? A tecnologia dos iPhones, dos iPads, né? À sua volta. E por último, como é que termina? Não, custa, tudo custa, e muito. Então aqui é o final do texto. O que eu vou descobrir aqui? O que eu vou botar até aqui para mim, a minha imagem? Para mostrar para vocês. Quando aparecer esse tipo de questão, não precisem ler tudo exaustivamente. Olhem rapidamente os parágrafos, porque às vezes os textos são longos. Vejam, se já tem elementos que fazem remissão a outros, então o mais importante é descobrir o início e o fim. Se você descobre o início e o fim, provavelmente você já acerta a questão, e são questões demoradas para fazer. Então, primeira coisa, descobrir o início. Segunda coisa, descobrir o fim. E pronto, daí já tem um caminho andado. Agora, difícil se a banca colocar o início igual e o fim igual. Aí você vai ter que ralar para conseguir estabelecer as conexões intermediárias. Vamos lá? É o que vai acontecer aqui. Vamos ver aqui na nossa provinha, né? Voltando para cá. Então, 4, 3, 2, 1. E também não vão confundir aqui, pessoal, com o número dos itens, né? Cuidado, hein? Então, o texto começa com o 4, ó, e termina com o 1. Não vou fazer confusão. Seguindo, olha só que texto enorme, imenso. Ainda tive que botar com uma letrinha pequenininha para poder acomodar aqui na nossa tela. Numere os parágrafos abaixo de modo a constituírem um texto coeso e coerência. Ó, coesão e coerência. Vamos olhar aqui rapidamente. Os Centros de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos recomendam atualmente que os homens infectados pelo vírus... Que vírus? Não foi falado ainda, então isso aqui não pode ser o primeiro. Vamos descobrir primeiro, né? Os autores do artigo... Que artigo? Não sei ainda. No entanto, não pode começar um texto, porque, no entanto, é uma conjunção coordenativa adversativa, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, precisa de uma informação anterior para marcar uma contraposição. Essa daqui, sim, ó, o homem de 27 anos, que homem? Tem que ser um homem que eu já tenha falado, porque eu estou dizendo, ó, aqui é definido, ó, se fosse um homem de 27 anos, mostrou alguns sintomas, mas é o homem, ó. Então, eu já falei sobre ele, então também não pode ser. Cabe lembrar, por fim, é um conector conclusivo, ó, conclusivo. Então, esse aqui, ó, é a conclusão, esse aqui é o último, conclusivo. Conclusivo. Quais são os outros conclusivos que podem aparecer na prova, para saber que é o último? O último, portanto, ó, portanto, é conclusivo, mas eu também posso ter uma conclusão intermediária, tal. Mas geralmente, portanto, vem no último período, parágrafo de um texto. Portanto, pode ser assim, ó, assim. Pode ser logo. Esses são indicativos de conclusão. Então, esse aqui já poderia ser o último, a gente tem que ver. O vírus Zika foi detectado no esperma de um francês 93 dias depois dos primeiros sintomas da infecção, ultrapassando o recorde anterior, ó, recorde, não tem acento, anterior observado de 62 dias, segundo um artigo publicado recentemente na revista tal. Ó, aqui vai falar sobre o artigo e a revista, né? Então aqui nós temos já o quê? O 1. O texto começa. Por que eu não posso começar com isso aqui, ó? Isso por quê? Porque eu estou dando uma explicação de alguma coisa, né? Eu estou dando uma explicação de alguma coisa. Então, esse é o primeiro. E qual que poderia ser o último? O 7 aqui, ó. São 7, né? Deixa eu ver, ó. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, são 7, ó. Então, esse é o primeiro e esse aqui é o sétimo. Então, vamos olhar aqui na ordem. De trás para frente, ó, vai ter que ter o 7 e o 1 e o 7, ó. Então, o 1 e o 7, o 1 e o 6 já não vai dar. Olha só que fácil.
eu já saberia que o gabarito seria o B. Ó. Porque não que seja uma questão difícil, mas é uma questão demorada. Você leva muito tempo para fazer esse tipo de questão, né? Mas vamos observar toda a produção, né? Então aqui está dizendo que o vírus da Zika foi detectado nesse esperma de um francês, tal, né? Depois o 2, qual que vai ser o 2? Estou falando do francês, né? De 93, né? 93 dias depois. Aí vai falar sobre o francês. Ó. O homem de 27 anos mostrou alguns sintomas leves, alguns, né? Fraqueza, dores musculares e conjuntiva e tal. Pessoal, eu não vou ler todo o texto. Ó, no entanto, não foi encontrado nenhum vestígio do vírus. 4. Os Centros de Controle e Prevenção, tal. Isso porque, né? Ó, porque aqui está dando uma possibilidade e aqui está dando uma explicação da possibilidade. E por último, nós realmente está certo. Ó. Cabe lembrar, por fim, ó, eu poderia botar assim, ó, cabe lembrar, portanto, também poderia ser, ó, conclusiva, né? Então aí a gente acerta a questão, mas eu sugiro que você faça com calma em casa para ver as conexões dos elementos, né? Conexão dos elementos. Pessoal, fechando então aqui, vamos para a pontuação. Vai ter questão de pontuação na prova? Sim. Voltando para cá. Vai ter questão de pontuação na prova? Vai ter questão. Toda prova tem questão de pontuação. Pontuação é um material muito extenso. Você tem que ter um sólido conhecimento em sintaxe do período simples, do período composto nem tanto, mas principalmente a sintaxe do período simples. Vamos ver então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas situações em que não pode ocorrer de maneira alguma a pontuação, tá? Com base nisso, se tiver questões envolvendo se a vírgula poderia ser ou não tirada, ou se o enunciado poderia ser reescrito da seguinte forma, então você já sabe que a vírgula pode ou não estar presente ali, sobretudo vírgula. Mas algumas questões que eu pesquisei recentemente não foram vírgula não, foram 2 pontos e travessão. Cuidado com isso. Não, a banca pode colocar aspas também. Então o pessoal só estuda vírgula, tem que estudar todos os sinais de pontuação. Vamos ver se a gente consegue, com esse material, já matar algumas questões. Passando aqui para a tela, então. Olha só. Eu não posso separar ó, o sujeito do predicado quando eles estiverem juntos. Ó. SP, ó, meu símbolozinho é sujeito e predicado. Tá? Não posso separar o verbo dos seus complementos, ou seja, o verbo do objeto direto, que é um complemento direto, né? E o verbo do complemento indireto, que é o objeto indireto. Não posso. Vamos olhar aqui na tela como é que ficaria. Olha só. O professor é o sujeito, né? Predicado, enviou a mensagem aos alunos durante o intervalo. Então, o professor é o sujeito. Não pode. Isso aqui é o sinal de conjunto vazio, né? Não posso colocar. Então, o professor enviou. O que ele enviou? O que ele enviou? Objeto direto. Mensagens. Não posso. A quem que ele enviou? Ó, objeto indireto. A quem que ele enviou? Ele enviou a quem? Ó? Aos alunos. Também não posso ter vírgula. Agora, durante o intervalo, sim, aqui eu posso. Aqui é um caso até facultativo. Aqui eu posso. Eu posso colocar uma vírgula, por quê? Porque o adjunto adverbial eu posso colocar. Ah, mas professor, quando é que eu faço? Por que eu faço isso? É uma questão estilística, de estilo textual, de estilo redacional. Quando eu quero dar uma ênfase, valorizar um enunciado. Então, é uma questão de estilística, eu posso. Agora, nessas primeiras circunstâncias, eu não posso. Então, repetindo, não posso ter vírgula entre sujeito e predicado quando eles estiverem juntos. Entre o verbo e o objeto direto, entre o verbo e o objeto indireto. Entre os demais componentes e o adjunto adverbial, sim, aí eu posso, é facultativo. Agora, se eu pegar esse adjunto adverbial aqui, né, e passar ele para frente, aí eu tenho que colocar uma vírgula. Alguns gramáticos dizem que sim, outros dizem que não, alguns gramáticos dizem que tem que ter mais do que 3 elementos, ó.
Durante o intervalo, são 3 palavras, né? Ah, mais de 3 palavras é obrigatório? Bom, eu recomendo que se coloque uma vírgula, né? Se alterasse a ordem dessa oração, eu colocaria assim, ó, durante o intervalo, vírgula, lá para frente, né? O professor enviou mensagem aos alunos. Daí eu colocaria essa vírgula aqui por uma questão de organização dos componentes textuais, né? Mas vamos seguindo. E se eu colocar no meio? Ah, também posso colocar, ó, o professor, ó, durante o intervalo, mas tem que ser o quê? Tem que ser um par de vírgulas. Tem que estar entre vírgulas, ó, entre vírgulas, daí sim. Ah, mas professor, eu posso separar o sujeito e o predicado? Aqui, o que aconteceu? O sujeito está aqui, o predicado está aqui. Mas eu tenho o quê? Eu tenho um adjunto adverbial deslocado, ele está no meio da frase. Ah, e se fosse uma oração também, daí seria uma oração, né, interferente, ela vem dentro de uma outra oração. Aí é possível, né? Ó, como aqui o caso, o professor, ó, aqui, ó, que estava de plantão, ó, aqui eu tenho uma oração, vou deixar aqui, ó, oração intercalada. Ó, e que oração é essa, se a gente quiser? Olha só, que oração é essa? Esse que é um pronome relativo, ele retoma o professor, e é uma oração principal, o professor enviou a mensagem. Oração subordinada, que estava de plantão, é uma oração subordinada, ela é adjetiva. Agora eu pergunto para você, que assistiu aqui a aula, tem vírgula, não tem vírgula? Tem vírgula. Então, é uma adjetiva, Ela é explicativa ou ela é restritiva? Ah, se tem vírgula, é explicativa, não tem problema. É uma explicativa, ela não está restringindo nada, né? Outra coisa, ó, entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito também não pode ter vírgula, ó, o professor é qualificado. Qualificado é o predicativo do sujeito. O é um verbo de ligação. Então, aqui eu não posso ter uma vírgula, né? Agora eu poderia, ó, o professor é, em certa medida, um adjunto adverbial deslocado, qualificado, daí sim, mas você tem que entender que é uma coisa dentro da outra, tá? Não se separa o nome do seu complemento nominal. A autora do livro de direito tem medo, ó, quem tem medo de alguma coisa. Então, é um nome em relação ao seu complemento nominal, não pode. A autora do livro de direito, ó, de direito é o adjunto adnominal. Eu não posso ter vírgula entre o nome e o adjunto adnominal. Assim como eu não posso ter vírgula entre o nome e o complemento nominal. Certinho, pessoal? E aqui é substantiva, né? Mas vamos seguir. Considere as seguintes afirmativas sobre o emprego da vírgula no texto e assinale a alternativa. Correta. As vírgulas no trecho violinos italianos antigos, como os Stradivarius, são caríssimos e considerados os melhores do mundo. Então, as vírgulas exercem a função de isolar um vocativo? Não, pessoal, olha, vocativo não. Isso aqui é um aposto explicativo. Eu já vou trazer um slidezinho ali para... A banca joga muito com o vocativo e o aposto. Isso aqui sim, isso aqui é um aposto, tá? Então, vamos saber separar o aposto de vocativo, né? Então, vamos lá aqui. Então, aqui, deixa eu ver aqui a primeira, a 1. Somente a 2 está correta. Somente a 2 está correta. Só isso daqui, ó. Realmente, isso aqui é um aposto, tá? Isso aqui é um aposto. Lembrando que o aposto está aqui entre vírgulas, ó. Um aposto. O vocativo também é separado por vírgulas, mas aqui não é um vocativo, tá? Isso não é um vocativo. Vocativo é quando eu chamo a atenção de alguém com quem eu estou falando. Por exemplo, vou botar aqui, vocativo, vou botar aqui. Toda vez que eu inicio a aula, né, eu faço menção aos alunos que estão assistindo e eu me refiro a eles como pessoal. Eu digo assim, pessoal,
Vocês estão gostando da aula? Ó, pessoal, estão gostando da aula? Pessoal é o vocativo. É o termo que eu utilizo para falar com o meu interlocutor, com a pessoa a quem eu estou me dirigindo. E o pessoal vem com uma vírgula porque ele não é sujeito. O sujeito não é pessoal. O sujeito é vocês. Vocês estão gostando da aula? O sujeito é vocês estão gostando. Então, lembre-se de uma coisa, vocativo é isso. E o aposto não. O aposto a gente vai ter que mostrar aqui na telinha, porque fica mais fácil explicar pela telinha, né? Vamos lá então. Seguindo. Olha o aposto. O aposto, ele pode ser explicativo, né? Resumidor, recapitulativo, enumerativo, especificativo ou aposto de oração. Não, a banca não vai perguntar esses tipos, um por um, mas você vai identificar que é um aposto, que é uma informação adicional. Então, aposto é uma informação adicional, vamos pensar assim, uma informação que vai resumir, que vai recapitular, que vai enumerar, que vai especificar alguma informação apresentada anteriormente. Vamos ver aqui então. Apenas 2 mulheres compareceram. Ó, apenas 2 mulheres compareceram. Olha a vírgula. A mãe ou a filha. Então, isso aqui é um aposto especificativo, porque estou especificando quem são as mulheres. Sócrates, o grande filósofo, discursou. É um aposto explicativo. Eu estou explicando quem era Sócrates. Ah, ele era o grande filósofo. Ó, vírgula, é um par de vírgula. Aposto. Li 2 excelentes livros. 2 pontos. Ó. Dom Casmurro e Iracema. Então, aqui eu tenho um aposto ó, enumerativo, porque eu estou enumerando. 1, 2, poderia ser 3, podia ter mais livros. É uma enumeração. E a Revolução causou muitas mortes. Fato lamentável. Ó. Isso daqui ó, tem a vírgula, tá vendo? Isso aqui é um aposto de oração. Ó. É um aposto de oração. E, inclusive, eu estou marcando o quê? Ó, lamentável. Opinião. Estou dando minha opinião. É um aposto de oração. Mas a banca não vai perguntar isso, tá? De oração, mas ela vai querer saber o que é. Agora o vocativo. Vamos comparar os 2 exemplos aqui. Ó. Doutor José, vem aqui. Doutor José, vem aqui. Ó, aqui, doutor José é o sujeito. Sem vírgula, o doutor José é o sujeito. O doutor José vem aqui frequentemente, por exemplo. Né? No segundo exemplo, ó, eu sou obrigado a colocar a vírgula, porque o vocativo ele exige a vírgula. Ó. Então, doutor José, eu estou falando com ele, né? Vem aqui. Então, eu estou falando, vem. Quem é que vem? Qual é o sujeito do vem aqui? Não é doutor José. Doutor José é ele, né? O sujeito é tu. Sujeito elíptico. Só que está no vem tu, venha você. Está no imperativo, né? Então, o sujeito é elíptico, oculto ou desinencial. Tu. Vem tu, venha você. Vem tu, venha você. Está no modo, aqui está no modo, ó. Está no modo o quê? Imperativo. Ó. Imperativo. Modo imperativo. Não vamos confundir, então, vocativo de aposto, né? Mais um exemplo. Não toque nessas goiabas, menina. Não toque nessas goiabas, menina. Ó, vírgula, estão vendo aqui, ó? Tá, vírgula. Menina é o vocativo. Mas menina é ela. Menina é ela, né? É a terceira pessoa. Terceira pessoa, né? Mas é um vocativo. E por que é não toque nessas goiabas? Qual é o sujeito dessa oração? Ah, a gente tem que daí flexionar o verbo. Ó. Está no imperativo negativo. Ó. Não toques tu, não toque você, não toquemos nós, não toqueis vós, não toquem vocês. Então, se eu digo não toque no imperativo negativo, qual é o sujeito dessa oração? Você. E não menina, porque ali é o vocativo. Né? Cuidado, isso aqui é pegadinha, tá? Pegadinha. O sujeito vai ser, então, você. Você.
Piadas com a língua portuguesa. É um texto longo, né? Vou ler rapidinho, porque tem algumas questões aqui já relacionadas a ele. São 6 piadinhas, tá? 6 piadinhas. Piada 1. Vou ler bem rapidinho. A professora mandou o Joãozinho colocar numa caixa vazia na lixeira, mas ele a botou em cima. Ela reclamou. Por que não colocou a caixa dentro da lixeira, Joãozinho? Porque não cabeu, professora, ele respondeu. Não coube, ela retrucou. Agora você vai escrever 100 vezes nesta folha, não coube, sentenciou a professora. Passado algum tempo, Joãozinho estava parado olhando para o caderno. Escreveu 100 vezes a palavra que lhe mandei? Escreveu 100 vezes a palavra que lhe mandei? Perguntou a professora. Escrevi só 99, professora, respondeu. Por quê? Quis saber ela. Porque não cabeu tudo, professora. Quer dizer, ele repetiu o erro, né? Ele repetiu o erro. Então, aqui, quem é que está falando? É o Joãozinho, né? E ele errou, né? Agora, a piada 2. Joãozinho conversava na sala e a professora disse: Joãozinho, me diga 2 pronomes agora. Quem? Eu? Muito bem, pode sentar. Aqui tem o pronome quem, pronome interrogativo, e eu, pronome pessoal do caso reto. Então, aqui ele acertou, né? Piada 3. O professor pergunta: chovia. Que tempo é? Aí o aluno respondeu: é tempo feio. Aqui um aluno, né? Não sabemos qual é o nome do aluno, né? O aluno respondeu: é tempo feio. Piada 4. A professora está ensinando o uso de pronomes e pede ao Joãozinho: faça uma frase com o pronome consigo. O Joãozinho, 2 pontos, né? Eu não consigo correr muito. Aqui ele errou porque consigo é verbo, né? Eu consigo, tu consegues, ele consegue, né? Aqui também aqui nem é o Joãozinho, aqui é uma outra pessoa, né? Piada 5, a professora diz: ontem fui criança, isso é passado. Hoje sou bonita. O que é isso, Joãozinho? É mentira, professora. Ou seja, ela não é bonita, né? Então ele não respondeu, ele errou, né? Piada 6. E é hoje quem foi que falou isso? É o Joãozinho, aqui é o Joãozinho, né? Piada 6. A professora perguntou para o Joãozinho: Joãozinho, em que tempo está o verbo da frase? Isso não poderia ter acontecido. Ele responde: preservativo imperfeito. Então ele errou, né? Preservativo, né? O que não poderia ter acontecido? A gravidez, né? Vamos lá então. Uma coisa que eu queria, antes de passar para a pergunta, olha só. O que é um discurso direto e um discurso indireto? O discurso direto é quando aparece a fala do personagem como ele proferiu. Quais são os sinais de pontuação que a gente usa? 2 pontos e o travessão. E aqui vem o quê? A forma como a pessoa, né, o personagem falou. No caso foi a professora, né? Por que não colocou a caixa dentro da lixeira, Joãozinho, né? Então isso aqui é o discurso, discurso, isso é na narrativa, né? É uma característica, discurso direto, direto. E se fosse indireto, daí como é que seria assim? Ela reclamou porque Joãozinho não colocou dentro a caixa dentro da lixeira. Daí tira os 2 pontos, tira o travessão e usa um conector. Aí seria o discurso indireto, mas aqui é o direto, né? Então vamos lá. De acordo com as informações, verdadeiro, total, verdadeiro e falso. O uso de travessões no início dos diálogos, das 6 piadas, tem a função de marcar a presença do discurso direto de cada personagem. Muito bem. Discurso direto, 2 pontos, travessão e a fala do personagem. Discurso direto, perfeito. O uso de 2 pontos nas 6 piadas tem função de anunciar a fala dos personagens. Exatamente, 2 pontos, travessão. Então, 2 pontos vai o quê? Vai anunciar a fala do personagem numa narrativa, né? Marcando o quê? O discurso direto, a produção do discurso direto.
Então, portanto, também está correta. Nas 6 piadas, o aluno se chama Joãozinho. Não. Numa piada não tem o nome, a gente não sabe quem é. Quer ver? Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, piada 3. Ó. Professor, chovia. Que tempo é? Daí um aluno respondeu, um aluno qualquer, ó, é tempo feio. Aí outro aluno, não é o Joãozinho, né? Então, portanto, desculpa. Joãozinho sempre erra o que é perguntado a ele? Não, ele acertou, né, por coincidência ali, né? Ele acabou acertando, que seriam os 2 pronomes, o quem e o eu, né? Quem, eu? Então ele acertou. E o último, o mote das 6 piadas é a gramática da língua portuguesa. Sim, o que é o mote? O tema, o assunto, né? O objeto. Então, verdadeiro, verdadeiro. Mais uma, ó. Agora vamos entrar na pontuação. Quando é que a gente usa 2 pontos, né? Então, indica uma pausa repentina, um pouco mais longa que a vírgula. Expressam uma estrutura incompleta, porque alguma coisa vai acontecer depois dos 2 pontos. Vamos lá então. 1. Introduzir, anunciar uma enumeração. Ana comprou estas frutas. Ó, estas frutas. Maçã, banana e laranja. Então é uma enumeração. Ó. 1, 2, 3. Estou enumerando, né? Introduzir a fala do personagem no discurso direto, em narrativas. Ana perguntou a seu filho, ó, 2 pontos, e ainda temos aqui o travessão. Ó. É o que estava ali na questão. Indicar uma citação. Piaget afirmou. Ó, o que o Piaget afirmou? Aí vem as aspas, né? A aprendizagem na fase infantil, tal. Perfeito. Seguindo. Isolar expressões que completam ou explicam o conteúdo anterior. Isso pode cair na prova de vocês. Ó. Ambas têm aspirações acadêmicas. Ó. Ana quer ser professora e Flávia... Ó, aqui tem o Zeugman. E Flávia quer ser, essa vírgula substitui aqui o que? O quer ser pesquisadora. Perfeito, né? Ó. Então, está completando o sentido, né? E aqui esclarece, ó, Pedro teve uma ideia. Qual é a ideia? Ler revistas e jornais diariamente. Também os 2 pontos podem indicar a supressão de uma conjunção. Ó, isso aqui pode cair, pessoal. Ó. Pedro estudava arduamente para a prova. Ó. 2 pontos. Sabia que a banca era muito rigorosa. Qual é a conjunção que pode estar aí? Aditiva, adversativa, explicativa, causal, enfim. Pois, por quê? Ó? Pedro estudava arduamente para a prova, pois sabia que a banca era muito perigosa. Então, os 2 pontos, eles substituem, né, uma conjunção. Ou a conjunção marca a supressão de uma conjunção. Marcar o aposto resumitivo. É uma palavra que resume, né? Ó. Riqueza, prestígio e disposição. Então, riqueza, pesquisa e disposição. Nada, o que é nada? Essas 3 coisas aqui. Ó. Só que nada é um aposto resumitivo. E o que é nada? É um pronome indefinido, 3ª pessoa. Nada era. Ó. Nada era, né? Então, sim, é possível, né? E agora o travessão. Indica pausa dentro de uma estrutura oracional. É uma pausa, né? Então, introduz... Para que serve o travessão? Introduz a fala dos personagens no discurso direto em narrativas. Ó. Ana perguntou ao seu filho, está aqui o travessão, ó, vai falar o personagem. Aonde foste? Onde tu foste, né? Substituir a vírgula e os parênteses indicando uma pausa, ó, mais extensa, profunda e enfática. Então, ele, que era, olha aqui a vírgula, que era estudioso, foi aprovado no concurso. Ele, ó, parênteses, também, ó, que era estudioso, foi aprovado no concurso. Mas eu também posso botar o travessão. Ele, que era estudioso, ó,
foi aprovado no concurso. Então, lembram que esse que é um pronome relativo, ele retoma o ele, e isso daqui o que que é? Deixa eu ver se eu botei. Não. Ó, isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa ou restritiva? Explicativa, porque tem vírgula. Explicativa. Legal, né? Seguindo. Também pode, o travessão, ele também pode substituir o que? Os dois pontos. Pedro teve uma ideia, dois pontos, ó, ou travessão, ler revistas e jornais diariamente. Poderia ser assim, ó, Pedro teve uma ideia, ó, ler revistas e jornais diariamente. Separar datas, Pedro nasceu em 1960, tadinho, matei o Pedro, e morreu em 2016. Então, separar datas, né? De nascimento e da morte. E separar frases explicativas, apositivas e intercaladas. Aí eu preciso ter o duplo travessão, né? Preciso ter o duplo travessão. Ele, que era estudioso, foi aprovado no concurso público, né? Então, aqui o que que é? Isso aqui é uma oração, né? Que eu já expliquei. Oração subordinada adjetiva. E ela aqui também, ela é o quê? Explicativa, porque tem sinais de pontuação. Não precisa ser somente a vírgula, pode ser o travessão também, né? E pessoal, para a gente terminar nossa aula, uma questãozinha de interpretação, né? Para a gente resolver aqui no finalzinho. Disco de flashback. Ed Mota lança álbum em homenagem a ícones das FMs. Você provavelmente não sabe o que é AOR, sigla que batiza o novo álbum do Ed Mota. Mas deve ter ouvido alguma AOR hoje, seja no táxi ou em algum elevador. São as iniciais de Album Oriented Rock, rótulo criado para aquele pop suave típico das FMs. É o que os brasileiros chamam de rádio de flashback, explica o cantor. O disco, que conta com 10 faixas inéditas, é um tributo a ícones de um estilo difícil de se definir, mas fácil de se reconhecer, que tem em Chicago e Steely Dan alguns de seus representantes. Ouço com a mesma atenção um disco de John Coltrane e outro de Christopher Cross, afirma Ed, cometendo a suposta heresia de pôr na mesma frase o gênio do jazz e o subestimado autor do sucesso como Sailing and Ride Like the Wind. AOR é, como Ed define, um disco para ser ouvido sentado. Os grooves de faixas como Flores da Vida Real e A Encruzilhada são macios, feitos para o ouvinte prestar atenção aos arranjos. São músicas pop e acessíveis, mas com uma moldura jazzística, diz. De acordo com o texto, é correto afirmar que a definição de AOR é músicas que somente tocam em táxis e elevadores, flashbacks não inéditas, mas pop, né, e acessíveis? Não, né, pessoal? Ali diz que são, pelo contrário, né? Se a gente olhar aqui a definição, ó, siga que batiza o novo álbum, né? Ó, você já deve ter ouvido no táxi ou em elevador, mas está dizendo o quê? Aqui define, ó, Album Oriented Rock, né? Isso significa o que os brasileiros chamam de rádio de flashback, aquela musiquinha, né, que toca em elevadores, em táxi e que fica na mente, né? Vamos lá então. Então, primeiro está errado. B. Pop suave com moldura jazzística, difícil de ser definida, para ouvir sentado, prestando atenção aos arranjos? Sim, essa é uma das definições que o autor do texto apresenta, né? Música típica das FMs, cujos ícones são Chicago, Steely Dan, John Coltrane e Christopher Cross. Ele citou essas pessoas como ícones, né? Pessoas que tocam esse tipo de música.
Então, vai ser falso... Ah, tá, o que está correto, então, vai ser a 2 e a 3, né? A 2 e a 3. Vamos lá. Pode-se aprender da leitura do texto o quê? Ó, apreender, ó. Inferir, né? Apreender, inferir, deduzir. Ed Mota, em seu novo álbum, A.O.R., está criando arranjos jazzísticos para músicas conhecidas como Sailing ou Ride Like the Wind? Não, né? Deixa eu ver se eu já... Ah, tá, desculpa, eu pensei que ia botar uma por uma. Flores da Vida Real e A Encruzilhada são músicas inéditas de Christopher Cross que Ed Mota traz em flashback em seu novo disco? Não, né? AOR, Album Orientated Rock, é a sigla que batiza o novo álbum do Ed Mota, certo? Não, mas ele não teve parceria com esses dois, com esse cantor aqui, né? John Coltrane, que é um gênio do jazz. O novo disco de Ed Mota é um tributo a ícones como Chicago e Steely Dan, cujo estilo é fácil de reconhecer, mas difícil de definir. Está bem certinho ali no texto, né? E por último, por que a última não é? Embora autores do mesmo tipo de música, John e Christopher, são considerados gênios e Chicago e Steely são subestimados, não. O autor não faz diferenciação entre eles, né? Todos são considerados ícones, né? Então, não há essa percepção, não é possível fazer essa inferência. E por último, entre os sinônimos das palavras negritadas no texto, tributo, ícones, heresia e moldura, não há alteração de sentido do texto em sua substituição. Então a banca quer o que aqui? Ela quer os sinônimos, né? Ó, sinônimos. Sinonímia. Sinonímia, sinônimos para essas palavras. Mas, às vezes, pessoal, tem que ver se o sinônimo ele se encaixa com a ideia presente no texto. Né? Porque, por exemplo, se a gente pegar tributo, taxa é um sinônimo de tributo. Né? De certa maneira, podemos dizer que tributo é uma taxa. Agora, a forma como o tributo foi colocada no texto não era no sentido de taxa e nem de imposto. É o sentido de homenagem, né? O sentido de homenagem. Então aqui a gente já tem o gabarito, mas vamos pensar, ícones. Ícones, símbolos, sim, símbolos estaria correto. Emblemas, não. Representantes, sim. Transgressão, não. Sinais também não, né? Não daria, não funcionaria como sinônimo. Heresia, heresia, tolice não. Contrassenso até poderia ser, mas pecado mesmo, no sentido de transgressão, né? Daí, opa, desculpa, aqui estaria certo. Aqui estaria transgressão, né? Pecado. Eu troquei aqui, então pecado e transgressão daria, né? E deixa eu ver o que mais, tá. E moldura, moldura, invólucro, daí a banca colocou como envoltório, né? Envoltório. Certinho. Mas só pelas duas primeiras aqui, ó, homenagem e representante, ó, só por essas duas aqui, ó, a gente já consegue descobrir o gabarito. Né? Tem mais umazinhas aqui, vamos ver. Com relação à concordância verbal, assinale a alternativa cuja reescrita do trecho em negrito destacado no texto abaixo está correta conforme a norma. Se você vender a sua alma, terá que pagar um alto preço. Vamos ver as opções que a banca ofereceu. Se você vendesse a sua alma, teria que pagar um alto preço. Ó, se você vendesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, faz correlação com o quê? Futuro do pretérito do modo indicativo. Nós já vimos isso numa aula de verbo, né, do verbo. Então, eu sugiro que se o aluno não pegou, volta lá para aquela aula, porque vai cair questão desse tipo, tá? Então, aqui já não é. Se você vendeu a sua alma, teve que pagar um alto preço. Está aqui o gabarito. Vamos ver a alternativa C.
ao você vender a sua alma, terá que pagar um alto preço. Terá é futuro do presente. Eu terei, tu terás, ele terá. Quando você vender a sua alma, terá que pagar um alto preço. Também vai ser futuro do pretérito, né? Caso você venda a sua alma, caso você venda a sua alma, terá que pagar um alto preço. Certinho, pessoal? Então, vamos voltar aqui. Para finalizar a nossa aula, a gente termina então aqui a nossa aula de resolução de questões. Acho que a gente já viu muitos componentes importantes, né? Juntamente com a aula de resolução 1, a aula de resolução 2 e agora a aula de resolução 3. Esse conteúdo é muito previsível, é possível que vai cair muito desse conteúdo que a gente explicou aqui na aula, né? Na nossa aula de resolução de questões. Nós temos mais uma aula, essa última aula já está praticamente pronta. Eu vou pegar várias questões mistas, reunindo todos os conteúdos e vou fazer um foco, vou direcionar essa aula mais para concordância, regência e crase. Vou dar mais essa... e um pouco de interpretação também, né, pessoal? Então, um bom estudo para vocês, o caminho é esse, né? Se vocês não entenderam algum tipo de conteúdo, sobretudo ali de sintaxe do período composto, tem um material disponível no ambiente para vocês, né? Através de atividades, de exercícios que vão orientar o aluno, né, a conseguir identificar uma oração coordenada, subordinada, se ela é subordinada substantiva, se ela é adjetiva, se ela é adverbial, isso cai direto. Certinho, pessoal? Então, muito obrigado, um bom estudo. Esperamos vocês, então, aqui na nossa próxima e última aula de resoluções de questões da banca UFSC Copérv. Muito obrigado e até lá.